Graça e paz, amados. O Senhor é bom, maravilhoso e tem sido grandioso a cada dia em nossa vida. E nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de estudar a palavra de Deus. Para isso eu convido que abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de João. Como temos feito, vamos ler todos juntos do versículo 1 até o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 25, do versículo 1 ao 14. Sim, fiquemos em pé, por reverência à palavra de Deus, e leiamos todos juntos o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 ao 14. Assim diz a palavra do Senhor. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. Disseram Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estavam Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a grande, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos pelo privilégio de estar com a Tua palavra aberta em nossas mãos. Agora, ó Deus, que será exposta, pedimos que no nome de Jesus sejamos fiéis àquilo que já foi estudado e também, ó Pai amado, que a mensagem chegue ao encontro, à necessidade de cada servo Teu aqui presente, inclusive aqueles que assistem pela internet. Abençoa-nos, ó Deus, guia-nos, aumenta a nossa fé em Ti. É o que pedimos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Podemos sentar. Perdão, tem uma tosse seca, ela é chatinha, de vez em quando ela vem.
Então, nós trabalharemos o tema hoje, vida em Jesus. Dois aspectos, restauração e comunhão. O que faz desanimar? Quantas vezes você toma decisões, atitudes, que parece que está no caminho certo, mas de repente você falha. E ao falhar, o que você pensa? Fala, não dá para fazer mais, já era. Eu não estou falando de desistir do caminho do Senhor, porque aqui a questão nem era essa. Pedro, ao estar desanimado, é porque havia algumas circunstâncias, e a restauração aqui não foi somente para Pedro, como para outros discípulos que nós estudaremos mais adiante. O apóstolo Pedro, ele estava desanimado, angustiado, ele sentia que o Messias não ressuscitaria. Por quê? Porque ele viu todo o sofrimento do Mestre. Ele viu tudo aquilo que passou com o Senhor Jesus. Agora, o que nos chama a atenção nesse texto é justamente que o Senhor Jesus Cristo, ele aparece de uma maneira gradativa, de pouco a pouco, e se dá a conhecer, passa um tempo com ele de comunhão, restauração, inclusive uma missão para Pedro, que está registrado dos versículos 15 até o 25. É diferente, por exemplo, do caminhar, daqueles caminhantes de Emaús, que estavam ali, Jesus, não é Jesus, ficaram na dúvida, fique conosco. Jesus ficou um tempinho ali, partiu o pão e de repente Jesus desaparece. E eles disseram, não nos ardia o coração quando ele nos falava? Só que aqui o contexto ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque eles aguardavam a ressurreição do Messias. Já ouviram falar que Jesus havia sido ressuscitado, já apareceu numa situação anterior, mas principalmente Pedro, ele estava angustiado. De acordo com o texto que nós lemos, para pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, porque Pedro negou a Jesus 3 vezes, nós não estamos isentos também de negar a Jesus, de falhar. Às vezes nós não queremos nem que saibam que nós somos crentes. Então, na vida de Jesus, após a sua ressurreição, quando ele começa ali o seu passo a passo da restauração, não somente de Pedro, mas dos demais apóstolos, ele mostra que para nós é exatamente igual, porque Jesus, ele não somente restaurou a sua relação com Pedro, porque tinha na vida dele um propósito, como Jesus também faz em nossa vida. Ele faz na tua, ele faz na minha. Você não está isento de falhar, você não está isento de pecar, você não está isento de desanimar, porque essa é a grande questão. O Evangelho, o texto que nós lemos, ele poderia começar a leitura do versículo 30 do capítulo 20, porque ali fala que Jesus havia feito muitos outros sinais. Inclusive, o apóstolo João, que é o apóstolo que revela alguns sinais, ele no seu livro tem ali pelo menos 7 sinais, 7 milagres pontuais para mostrar quem era Jesus dentro do seu grande eu sou. Jesus sendo o pão da vida, a ressurreição e a vida, a água da vida. Jesus Cristo, ele se apresentou de uma maneira muito interessante. E o apóstolo João, quando escreveu este livro, este evangelho, já havia, os outros 3 evangelhos já estavam escritos. Inclusive, alguns historiadores creem que havia um 4º evangelho que se perdeu e não se sabe porquê, mas pelo menos esses 3 evangelhos já estavam. E João, ele tomou uma decisão diferente. Ele falou, não vou escrever mais do mesmo, eu vou escrever mais daquilo que não foi revelado. E esse texto é uma das questões que aconteceu ali. Por isso, o autor do evangelho é João, não há dúvida. Os historiadores, os pais da igreja, eles creem nisso, e o período fica sempre em dúvida de quando foi, mas possivelmente foi no final da sua vida, aproximadamente ali no ano 90 da era cristã, depois de Cristo, ano 90 até o ano 100, por ali, possivelmente tenha sido. E o tema que ele trabalha no livro é justamente a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnado e enviado para dar-nos vida eterna. Tanto é que um versículo que mais salta e ressalta aos nossos olhos é João 3,16, que Deus nos amou tanto
tanto que enviou seu Filho amado. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, Jesus Cristo. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha vida eterna. Nós entendemos que João ele trabalha esta ênfase do Messias e ele traz uma característica muito particular, que é a humanidade de Jesus. Por isso, esse aspecto da ressurreição, de que Jesus esteve com eles, Jesus teve aquele encontro com Tomé, quando Tomé duvidou, lembra? Não, se eu não vir, se eu não tocar, se eu não colocar a mão nas feridas, eu não crerei. E Jesus aparece e fala, está aqui, agora você crê? Aí ele disse que ele se prostrou e disse, Senhor meu, Deus meu. Falaram, Tomé, porque você me viu, agora você crê? Bem-aventurados os que não viram e creram, esses somos nós. Somos bem-aventurados, porque nós não vimos, mas nós cremos naquilo que está registrado na palavra de Deus. Nós, quando trabalhamos o tema Vida com Jesus, Comunhão e Restauração, observamos que Jesus, dentro da sua humanidade, ele preparou ali um banquete para os seus discípulos, que estavam num período de muito desânimo, como foi falado aqui. Pedro, ele estava desanimado. Pedro, ele estava triste. E não era para menos, porque ele acabava de negar ao Mestre. Mas os que estavam com ele também não fizeram algo diferente? Por isso, nós estudaremos aqui o nosso primeiro ponto, justamente com base nessa introdução. Perceba o cuidado de Jesus. Perceba o cuidado de Jesus. O Senhor Jesus, ele se manifestou, a palavra manifestou aqui, você pode usar uma outra possível tradução para revelou-se, ele deu-se a conhecer. Esta é a ideia clara do texto quando fala manifestou, porque nos nossos dias falar de manifestação, as pessoas pensam em coisas estranhas, ruins, ou como se ele tivesse aparecido de uma maneira sobrenatural e desaparecido. Não foi assim, ele apareceu, ele estava ali e se deu a conhecer, tanto é que os discípulos tiveram dúvida, será ou não será? Mas aí quando no transcurso do texto, eles afirmaram, é o Mestre, é o Messias. Então perceba o cuidado de Jesus. Do versículo 1 ao versículo 3, é para nós o antídoto contra o desânimo. Leiamos novamente a palavra de Deus, diz aqui, depois disso, tornou Jesus a manifestar-se, ou seja, ele se revelou-se a quem? Aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Então o versículo 1 é uma introdução que João está colocando para explicar o que estava acontecendo naquele momento. No versículo 2 diz que estavam juntos, observe bem, quem estava junto com ele? Simão Pedro, o primeiro que aparece ali, aquele que havia negado Jesus. Tomé, aquele que havia duvidado de Jesus, também chamado Dídimo. Natanael, aquele que havia desprezado o lugar de nascimento de Jesus. Lembra-se quando lá em Lucas aparece o relato dos discípulos dizendo, encontramos o Messias. Natanael diz, pode sair alguma coisa boa de Galileia? Aí Jesus se acerca e fala, eu vi quando você estava orando. E aí, é um profeta. Aí disse, Senhor. E aí então, olha só quem estava ali. Natanael, que era de Caná da Galileia. Os filhos de Zebedeu. Eu não sei porque João não quis colocar o nome dele. É uma característica dele. João, ele é filho de Zebedeu, né? E uma questão é assim, os filhos de Zebedeu também tinha uma característica muito interessante. Eles eram de pouca paciência. Houve uma circunstância, está registrado no Evangelho de Lucas, que eles iam passar por Samaria e os samaritanos não deixaram. Aí os filhos de Zebedeu, sabe o que eles fizeram? Ele falou, o senhor quer que oremos aqui e mandemos fogo para acabar com tudo isso? Falei, não é assim que funciona. Então, olha só, o grupo que estava ali era o grupo seleto, não é verdade? Que tinha um encontro, ou teve um encontro particular com Jesus de uma maneira muito peculiar. Então, estavam, e mais 2 discípulos, que não sabemos quais são, mas
veja bem, nós somos discípulos de Jesus. E de igual modo, todos nós temos alguma falha, alguma dificuldade. Nós não somos perfeitos. Nós vivemos e convivemos dentro de uma comunidade de servos de Deus, que lutamos dia a dia para ter uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Nós estamos aqui juntos, e aqui é fácil você viver para a glória de Deus. A grande dificuldade é a segunda-feira, a terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, onde você está ali sozinho, só você. De repente na tua casa só você é crente, de repente no trabalho só você é crente. E que tal manter um bom testemunho naquele lugar? Nós observamos aqui a atitude de Pedro no versículo 3, quando disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Quando ele diz vou pescar, quando estávamos estudando o texto, observamos que é uma intenção muito forte de voltar a trabalhar naquilo a qual ele havia saído. Ele tinha uma empresa, ele tinha o seu barco, ele pescava, disso ele se mantinha. E ele, quando encontrou com Jesus, de uma maneira tão maravilhosa, e precisamente diante de uma pesca maravilhosa, ele foi chamado. Quando o Senhor Jesus fez o chamado aos discípulos, ele teve um encontro muito semelhante. E Pedro teve uma atitude muito próxima, porque quando o Senhor Jesus se deu a conhecer, e Jesus dando todos os ensinamentos, ele pulou do barco e queria fugir. Ele falou, não, vem para cá. Porque ele se sentia e se cria pecador, mas ele se sentia indigno. O contexto para pecador naquela época era aquela pessoa que não se dedicava ao estudo da palavra de Deus. O pecador naquela época é aquele que não queria saber de nada da Bíblia. Tem pecador aqui? Espero que não. Nós lutamos dia a dia e aprendemos, e temos oportunidade para aprender a palavra de Deus. Nós temos nossa reunião de oração de terça, temos grupo familiar, quinta e sexta, nós temos a atividade de escola dominical para todas as idades, nós temos o culto. Então, oportunidade para aprender a palavra de Deus não nos falta. Nós devemos lutar, assim como Pedro, ele se sentia pecador e queria sair aí de ladinho, e falou, não, vem para cá. Assim de igual modo, você e eu devemos ter bem presente isso, que o Senhor ele quer que nós vivamos na sua presença e tenhamos esse desejo. O nosso prazer é estar na palavra de Deus. Nós lemos o Salmo 19, que diz que a palavra de Deus ela é perfeita, e ela nos restaura, ela nos anima, nos fortalece. Então nós devemos entender isso. Quando Pedro disse, vou pescar, os outros discípulos disseram, nós também vamos pescar contigo. O desejo era estar juntos. Observe que ali havia uma comunidade de servos de Deus, não estavam todos, havia um pequeno grupo. Olha aí, um pequeno grupo, de 7 apóstolos ou discípulos, porque diz que havia 2 discípulos, não sabe se eram apóstolos ou não. Então havia ali um pequeno grupo, e possivelmente Pedro era o que estaria ali mais impactado ao negar a Jesus e a ver a maneira que ele morreu. Quem sabe os irmãos estavam ali, lado a lado, quietinhos, falaram, não tem o que fazer. De repente, o desejo de ir pescar foi porque, por que não dizer, estavam com fome, estavam com medo de entrar na cidade. Por que o desejo de ir pescar? Quem sabe eles queriam retomar a vida que tinham antes, mas o Senhor Jesus já havia dado um chamado muito especial. Ele diz, vinde após mim e os farei pescadores de homens. Então havia ali um grande desejo. O que nos chama a atenção é justamente que o João, ele tem dentro do seu evangelho a característica das ações do Espírito Santo. Agora vamos entender uma coisa, o apóstolo Pedro, naquele momento, com aqueles discípulos que ali estavam, eles ainda não tinham o Espírito Santo. Lembra que o Espírito Santo no Antigo Testamento estava somente através de um líder. Era um líder, ou seria um rei, ou um profeta. Não estava em todos. O Espírito Santo ele tocava em momentos pontuais a alguns. Então, veja bem, eles estavam ali, acabaram a sua graduação, 3 anos com Jesus. Jesus ensinando tantas coisas, e eles, olha, agora parece que vai. De repente,
eles querem voltar atrás. Mas o Senhor Jesus havia dito um pouquinho antes, fiquem aqui, até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. E isso aconteceu um pouquinho mais para frente, registrado no curso da história, Atos capítulo 1. No versículo 8, novamente veio a promessa, recebereis poder, quando o Espírito Santo venha sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Então, eles ainda não estavam no momento de sair. Alguns teólogos criticam a Pedro, desanimou tão fácil, deveria ter feito aquilo que o mestre disse, sai, vai pregar o evangelho, vai anunciar o Messias. Mas o Messias havia ressuscitado, mas ainda não havia dado a ordem para sair. Essa ordem ela veio um pouquinho depois. Então ali está aquele período de 40 dias. Não sabemos precisar que dia exatamente dos 40 estavam ali os servos de Deus. Mas uma coisa é certa, o Consolador viria, porque a promessa do Senhor Jesus já havia sido dada. Não vos deixareis órfãos, enviarei a vocês o Espírito Santo Consolador. Agora, trazendo para os nossos dias, nós temos muitas adversidades, doenças, que fazem as pessoas desanimarem, e por mais que você se esforce a dar algo para a pessoa, a palavra de Deus, você lê a Bíblia com ela, você ora, você fica presente, você toma essa atitude que os discípulos tiveram de estar junto com a pessoa nesse momento difícil, mas elas podem estar deprimidas. Depressão é um tabu hoje na igreja cristã, quase não se fala de depressão. Porque existem duas escolas muito radicais. Uma delas diz que a depressão é pecado porque você simplesmente discorda da vontade de Deus e ponto. Mas não é bem assim. Outros não acreditam nessas terminologias da psicologia, porque Freud era um grande pecador assumido, e nós não vamos trazer coisas de um mundano para a casa de Deus. Não é isso que eu quero tratar com vocês. O que eu quero tratar é esse sentimento de impotência existe desde antes. A palavra não estava cunhada naquela época. Então, eles estavam tristes, angustiados. Nós lemos aqui, quando Pedro negou a Jesus, quando ele saiu, diz a Bíblia que ele chorou como? Amargamente, com uma angústia muito forte. Foi o mesmo sentimento que teve Judas. Eu não estou justificando a Judas, mas ele saiu com o mesmo sentimento de angústia. Séculos antes, missionários como David Brainerd, ele escrevia em seu diário. O diário foi escrito por Jonathan Edwards, mas David Brainerd ele colocou algo muito interessante em vários aspectos. Ele dizia que ele tinha uma angústia na alma. O que era isso? Possivelmente seria depressão. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é justamente que a palavra de Deus, ela vai trazer a esperança para o crente. Por isso, o crente ele precisa valorizar essa presença de Jesus. O Senhor Jesus, ele trabalhou na vida de cada um dos discípulos para resgatá-los, para dar-lhes essa oportunidade. Por isso a palavra de Deus, ela é rica, e nós devemos prestar atenção nos mínimos detalhes da palavra, que diz que o Senhor Jesus veio para que tenhamos vida, e vida abundante. Mas como eu posso viver essa vida abundante com sentimentos e tantas situações que me oprimem ao ponto de que eu me sinta deprimido, a ponto de desistir, de chutar tudo, vamos dizer assim, de maneira muito popular, de falar, olha, eu não quero saber absolutamente de nada, eu quero simplesmente ir embora. Olha, que ninguém venha importunar-me, eu quero estar sozinho na minha casa. Sabe aquele momento que a pessoa liga para você e você, não vou atender. Eu não estou bem. Eu não quero passar esse desânimo. Ou então, às vezes, nós colocamos uma boa máscara, liga para irmão, glória a Deus, tudo bem, maravilhoso, mas por dentro eu estou destruído. Ronaldo Lidório, ele disse algo muito interessante, nós devemos aprender alguns aspectos.
ele dizia assim, diz, né, que está vivo, ele falou assim, o amigo é aquela pessoa que você pode dizer, não está tudo bem. Porque aqui na igreja, irmão, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Mas às vezes não está tudo bem. E se você tem confiança no irmão, você vai falar, olha, não está tudo bem. Eu estou desanimado, eu estou cansado, eu estou angustiado, eu estou a ponto de desistir, eu não quero fazer mais nada, porque eu falhei com meu Jesus. Peça ajuda. Aprenda a valorizar a companhia dos irmãos, porque os irmãos, a família da fé, está aqui para isso. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas dizendo que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Se você está bem, prontifique-se a ajudar aquele irmão que você vê. Esse irmão está meio caidinho, né? Não, mas tem problema aí. Como vai o dito popular, que não é para crente, cada um com seus problemas. Isso não é para crente, isso aí é para descrente. O crente, o teu problema é o meu problema. A tua dificuldade é a minha dificuldade, porque nós somos irmãos em Cristo. E o irmão em Cristo é aquele que está disposto a levar a carga uns dos outros, de acordo com a palavra de Deus. Não é o que eu estou inventando, está registrado na palavra de Deus. Por isso alguns comentaristas dizem, Pedro, por que ele vai desanimar tendo uma vida? Eu gostaria muito de viver no tempo de Jesus. É verdade? E o que aconteceu depois? E a perseguição? E quanta coisa aconteceu? E hoje nós vivendo num tempo onde temos tudo, ainda nos custa trabalho ser cristãos. Devemos prestar bastante atenção, porque esses primeiros 3 versículos é a preparação que o Senhor Jesus está trazendo para Pedro, para o momento da sua restauração, que está do versículo 15 adiante, até o 25, quando ele diz, Pedro, você me ama mais que estes? Sabe por que Jesus perguntou isso? Porque Pedro, em momentos antes, havia dito, não, Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Pedrão? Segura aí. Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E o que aconteceu? Quando o galo cantou pela 3ª vez, coloque-se no lugar de Pedro. E se fosse você que estivesse lá naquele lugar? Negaria também. Porque nós não nos conhecemos, nós somos muito falhos e somos muito fracos, por isso dependemos uns dos outros. A comunhão é para isso, valorize a comunhão entre os irmãos. Eles sofreram, olha só que interessante, porque eles sofreram aqui uma luta, né? Toda noite pescando, e não encontraram nada. Versículo 3 diz aí, saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Quantas vezes você faz ali os teus projetos, confiante que vai dar certo, e de repente não dá em nada, e você desanima? É natural. Faz parte da nossa natureza, porque nós não somos perfeitos ainda. Quantas vezes você tem aquele projeto, você colocou todo o teu empenho e não deu certo? Aquele comércio que você abriu, ou aquela empresa que você abriu, ou aquele trabalho que você optou, você tinha 2, 3 opções de trabalho. Eu vou escolher essa empresa aqui, e de repente aquela empresa falhou. E você se desanima, e você entristece. O desejo de Pedro de ir pescar, e os apóstolos que ali estavam, os discípulos, disseram, nós vamos também, apontava que eles estavam juntos, apesar da grande decepção. Não de todos, porque não sabemos quais são os outros 2 discípulos, mas pelo menos aqueles que foram mencionados aqui, nós vimos que eles tiveram um momento diferente com o Senhor Jesus.
Eles não foram pescar porque queriam simplesmente resgatar o tempo, eles queriam livrar-se da ociosidade. Foi muito mais do que isso, mas eles queriam justamente fazer algo. Eles não sabiam o que fazer. E tem até uma expressão muito interessante que diz, né? Quando você não sabe o que fazer, não faça nada. Ore a Deus e espere que Deus te direcione. Porque às vezes, com a emoção ou com os nervos à flor da pele, por querer tomar uma decisão, tomamos más decisões e nos sentimos frustrados, decepcionados, ao ponto de querer desistir. Se você sofre, nós sofremos, mas para que nós saibamos que você está sofrendo, você tem que se manifestar. Às vezes você fica fechado no teu mundo. Não, eu sei que cada um tem a sua situação, a vida é difícil para todo mundo, sim, mas se nos ajudamos, facilita e bastante. O nosso pastor Gilberto, ele tem uma frase muito interessante, ele diz: juntos somos mais fortes. E é verdade. Assim como o desânimo, a insatisfação nos desanima, juntos nós somos mais fortes. Por isso, valorize e perceba o cuidado de Jesus. Assim como nós vimos e devemos perceber o cuidado de Jesus, porque assim, veja bem, eles estavam ali preparados, vou pescar, nós vamos também, não pescaram nada. Aí o que aconteceu no versículo 4? Quando eles saíram de terra, estava tudo prontinho. Jesus deixou tudo em ordem. Então, por isso o segundo ponto é: reconheça a convicção, a presença de Jesus. Reconheça a presença de Jesus. Isso aqui traz para nós a convicção do cuidado de Deus. Como aquele hino, não desanime. Deus proverá, Deus cuidará de ti. Há muitos hinos que nos traz esta mensagem maravilhosa. Reconheça a presença de Jesus. Versículo 4 até o versículo 8 vai falar a respeito da convicção do mestre. Observemos alguns aspectos. Diz que, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram a Jesus. Perguntou-lhe Jesus: filhinhos, essa é a palavra, seria a tradução mais correta, mais próxima. Filhos, tem alguma coisa de comer? E Pedro, o apóstolo João, o escritor desse evangelho, ele tem esta característica. Gente, vocês estão me ouvindo? Está tudo bem aí? Então tá bom. Escapou aqui. Ele disse: filhinho, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Não era uma ironia, tá? O Senhor Jesus sabia que não haviam pescado nada, tá? Quando ele disse aquilo, eles queriam perceber a reação deles. E a resposta foi assim, sabe aquela pessoa que não quer nem conversar? Porque a resposta foi o quê? Não. Nem sequer, olha, a noite inteira nós pescamos, fomos mais profundo e não deu. Não, eles simplesmente responderam: tem alguma coisinha aí? Não. O desânimo total. Aí Jesus fala com eles, no versículo 6. Então lhes disse Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. É interessante que eles obedeceram novamente ao Senhor Jesus. Assim como na pesca maravilhosa, quando eles não haviam pescado nada, falaram: pode lançar a rede que vocês vão achar peixe. Houve ali um pequeno questionamento. Ele falou: Senhor, pescamos a noite inteira, não deu em nada. Mas por causa da tua palavra nós lançaremos. Aqui não, aqui simplesmente lançaram lá despretensiosamente e de repente o barco, vamos imaginar a cena, né? Tá ali, de repente o barco vai virando. O que aconteceu aí? A rede enganchou, como naquele filme da ressurreição. E puxaram, e com muita dificuldade eles chegaram, porque o Senhor havia dito: lançai à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e não podiam puxar a rede,
tão grande era a quantidade de peixes. Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, quem era? João. Ele não gostava de colocar o seu nome, porque João entendia que a pessoa principal, o personagem principal da Bíblia e do Evangelho é Jesus Cristo, não ele. Ele falava, para mim não é nada importante, mas aquele discípulo a quem Jesus amava. Lembra quando eles estavam sentadinhos ali, Jesus falou que alguém ia negar, disse que ele se encostou, né, no peito de Jesus. Senhor, quem é? É ele mesmo, é o mesmo, aquele que Jesus amava. E disse assim, versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Lembra, no versículo 4, eles ainda não haviam reconhecido. Veio o milagre e eles perceberam, reconheceram a presença de Jesus. Por isso o segundo ponto, reconheça a presença de Jesus. Às vezes você está vivendo dentro do teu dia a dia situações adversas e você acha que está sozinho nessa. Você crê que está abandonado. Eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. Não é verdade. Nós somos uma família. A palavra de Deus traz, dentro daquela analogia do apóstolo Paulo, quando ele fala do corpo, que nós somos um corpo, ele diz o quê? Se um membro sofre, todos sofrem. Eles estavam com Jesus, tiveram dificuldade de reconhecer a presença de Jesus. Às vezes, quando você está num lugar ou numa situação tão difícil que sabe, as lágrimas impedem que você perceba o que está ao teu redor. Às vezes, com aquele sofrimento, você coloca tanto olhar no sofrimento, ou na luta, ou na dificuldade, e esquece que você tem sido cuidado até o dia de hoje por Ele. Por isso nós dizemos, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor Jesus, ele deu ali uma aula, né, maravilhosa. Pedro, quando soube que era o Senhor, disse que ele cingiu-se a sua veste, porque havia se despido. Olha só a reverência que ele tinha, né? Então, traz isso, e lançou-se ao mar. E aí diz que, mas os outros discípulos viram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Agora, o que nos chama a atenção aqui, é que Jesus, ele se manifestou, como eu falei aqui, de uma maneira gradativa, de pouco a pouquinho. De pouco a pouquinho. Quando ele deu a entender, os discípulos que pensavam que tudo estava perdido, imagina, irmãos, a emoção daquele momento. Porque em que condições ele estava nos primeiros 3 versículos? Agora, de repente, eles reconhecem que é o Senhor. Aí não tem como ficar desanimado. Quando você reconhece e sabe que o Senhor está no controle da tua vida, não tem como desanimar. Quando você sabe que Jesus Cristo, Ele apareceu para você, Jesus Cristo poderia aparecer de maneira sobrenatural, caminhando sobre as águas. Imagina, estão pescando, não pegaram nada, vem sobre as águas. Não, Jesus, Ele fez as coisas tudo muito, do mais natural possível. Ele não quis assustar aos discípulos, porque Jesus, quando caminhou sobre as águas, os discípulos se assustaram, pensaram que era um fantasma, e ainda mais, sabendo, Jesus estava morto, agora sim é um fantasma. Ele fez as coisas tudo muito natural, de passo a passo, sabe? Não procure coisas sobrenaturais para entender ou conhecer a Deus. Você tem tudo nas suas mãos. Principalmente, o primeiro elemento que você tem na tua mão é a palavra de Deus. Está ali, ó. Ali tem toda a revelação que você precisa. Por isso, o autor, né, da tradução da nossa Bíblia, colocou manifestou-se, não colocou revelou-se. Tudo bem, mas é a mesma coisa. Jesus, ele manifestou, revelou, apareceu, se deu a conhecer. Essa é a grande notícia que nós temos, e esse é o motivo que nós temos para animar-nos uns aos outros, porque sabemos que não estamos sós e o Senhor Jesus já veio. E o que é melhor no transcurso da história?
nós sabemos que o Espírito Santo já havia chegado e hoje nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, guiando-nos. Então, é que às vezes nós esquecemos que nós, não, mas eu quero fazer as coisas do meu jeito. Não é assim. Nós temos que submeter-nos à vontade do Pai, porque o Pai, Ele quer exatamente isso, que nós nos entreguemos a Ele e possamos seguir. Por quê? Porque o Senhor Jesus, dentro do aspecto natural, das providências, assim como providenciou o pão, providenciou o peixe, Ele, dentro dos seus ensinamentos, até antes, já havia falado: não estejam preocupados com o que comer, com o que vestir. Lembre-se, buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas virão depois, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós devemos primeiramente buscar ao reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então por isso nós, quando percebemos o cuidado de Jesus e reconhecemos a presença de Jesus, agora nós podemos ter algo maravilhoso em nossa vida. Nós podemos conviver na presença de Jesus. Quando eu preparava esta mensagem, muitos hinos brotavam da nossa mente. Sabe aquele? A presença de Jesus enche o coração de luz. É isso. Quando você está na presença de Jesus, você vai feliz. Então, o terceiro ponto é: conviva na presença de Jesus. Isso tem a ver com a comunhão. Viva em comunhão. Versículo 9 diz que ao saltar em terra, viram ali umas brasas, em cima peixe, e havia também pão. Que hora o Senhor Jesus preparou aquilo? Tempo Ele teve, porque diz que eles foram à noite, ficaram toda a noite pescando, e o Senhor Jesus, sendo Deus onisciente, sabia que eles estavam ali, que não havia pescado absolutamente nada. Deixa eu preparar aqui uma boa alimentação para ele. Agora, o que nos chama a atenção é que no versículo 10, diz-lhe Jesus: trazei algum peixe do que acabaste de pescar. Bom, se ali já estava a brasa, já havia peixes e ainda havia pão, por que mandou trazer alguns peixinhos? Alguns teólogos viajam na maionese, com todo o respeito da expressão, a respeito de, não, porque nós temos que colocar da nossa parte. Também, mas não é só isso. Mas ali era justamente para que eles vissem e trouxesse algo do momento que eles viveram aquele milagre, aquele peixe que eles estavam ali na mão dele, era fruto de um milagre, de mais um milagre de Jesus. Então ele fala, imagina Pedro pegando aquele peixe, toda noite procurando você, cadê você? Aí de repente, você... E outra, com que cara Pedro levaria esse peixe a Senhor Jesus? Será que ele conseguiu? Apesar da alegria de saber que era o mestre, ele trouxe a memória: eu falhei com o Senhor. Por isso o versículo 11 diz que Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede, ele como, Jesus está ali. Ele seguiu fazendo o trabalho dele. Porque depois da pescaria tem um processo, né? Tem que lavar a rede, dobrar e fazer muita coisa. Não é só chegar e largar o barco lá. Senão os animais comem, podem comer os peixes mesmo, vão morder ali o anzol, vai estragar tudo. Então eles tinham todo um procedimento. Mas aí disse que no versículo 11, Pedro ele arrastou a rede, pegou os peixes. Não obstante, a rede não rompeu. Aqui é um outro milagre que Jerônimo, um dos pais da igreja, relata. Fala, olha, e por que não rompeu? Não rompeu porque Deus, quando Ele faz um milagre, Ele faz completo. Se tivesse rompido, qual seria o milagre? Pegou tanto peixe, estourou a rede e foi tudo embora. Não deu em nada, não é assim. Ele falou, não, vamos lá. E por isso o milagre foi maior ainda. Entende? Nosso Deus, Ele é assim. Ele, quando faz alguns milagres, nós tentamos explicar, mas milagre não se explica, se vive e glorifica a Deus do seu controle sobre a vida. No versículo 12 diz que o Senhor Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Por que nos convida a comer? Porque eles sabiam que era o Senhor Jesus.
Eu penso assim algo muito interessante a respeito desse texto, que Pedro ficava de longe ali, falava, vou, não vou, ah não, com que cara eu vou me apresentar? Aí você entra nas famosas entrelinhas da Bíblia, não está na Bíblia, mas você pode imaginar, imagina ali, está o Senhor Jesus, a brasa, virando o peixinho aqui, aí o Pedrão senta ali, vai Pedrão, come aí, não, obrigado, estou sem fome, imagina a noite toda pescando, a vergonha, não é assim que quando nós estamos com vergonha, né, numa casa, não, obrigado, ei Pedro, vem cá Pedro, está aqui o pão aqui, então aqui o pão, come aí, e aí ele comia com vergonha, com receio, e é o mestre, não é, não é, imagina que loucura, mas eles sabiam, porque eles haviam reconhecido, porque sabiam que era o Senhor. Versículo 13 diz, Jesus tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe, ou seja, a maneira que ele distribuiu o pão, não deixou nenhuma dúvida, foi uma alusão naturalmente à ceia do Senhor, aquele momento maravilhoso, e aí então João fecha o texto dizendo que essa é a terceira vez que Jesus se manifestava, se revelava ou se dava a conhecer aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. Podemos trazer aqui alguns ensinamentos para a nossa vida. Quando o tema diz vida em Jesus, restauração e comunhão, perceba o cuidado de Jesus. Isso é para tratar contra o desânimo. Reconhecer a presença de Jesus é a convicção do seu cuidado. E o terceiro ponto que nós vimos, conviver na presença de Jesus, ele traz de volta a comunhão, porque o perdão de Deus nos traz a restauração da comunhão. Agora, vejamos bem, nós temos alguns exemplos aqui, algumas aplicações práticas para a nossa vida. Diante de tudo que foi falado aqui, primeiro, devemos lembrar que há resposta da parte de Deus no texto bíblico para o teu problema, independente de qual seja. A situação que você estiver vivendo agora, Deus ele conhece. Por isso ele diz, Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Você não está sozinho. Essa é a maravilha. A esperança da parte de Deus. Sabe por que a esperança? Porque a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz que não vos veio tentação ou prova, dependendo do texto, você pode ter aí como prova. Não vos veio nenhuma prova, nenhuma luta, nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, se você está passando por uma luta, por uma prova, ai Senhor, é muito grande essa cruz. Não, maior que a de Jesus não é. Então, ânimo, dá tempo, olha para o Mestre, segue a Jesus. Um outro texto que nós podemos ler aqui, e eu convido que você abra a sua Bíblia, João capítulo 21, versículo 15 ao 25. Confie na restauração de Jesus, porque ele fez exatamente isso com o apóstolo João de uma maneira muito maravilhosa. Já está o texto? Podemos ler todos juntos? João capítulo 21, a partir do versículo 15. Assim diz a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhes: Pastoreia as minhas ovelhas.
Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para disto para significar que o gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo os discípulos, a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre seu peito, e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos e dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que importa? Versículo 24: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas por uma, creio que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Até aqui a palavra do Senhor. Observa bem o momento da restauração. Quando o Senhor Jesus disse: tu me amas, já foi falado aqui. Tu me amas mais do que estes? Uma vez, duas vezes, na terceira ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Se o Senhor Jesus perguntar para você, agora, nesse momento, você ama o Senhor Jesus? Qual seria a tua resposta? Mais dois conselhos básicos. O quinto conselho: procure ajuda. A palavra de Deus, ela diz que em todo tempo ama o amigo, e ele é como irmão em tempo de angústia. Procure ajuda. E finalmente, mantenha a mente ocupada com assuntos espirituais. A palavra de Deus em Josué, capítulo 1, versículo 8, nos diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Eu li uma versão diferente, é a Revista e Corrigida, mas é a mesma coisa. Ocupa-te dos assuntos espirituais, porque o Senhor, Ele te cuida. Você não está sozinho nessa, você tem a família da fé para caminhar contigo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te agradecemos pelo privilégio da Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus amado, porque nos ensinas que não estamos sozinhos nessa, apesar de lutas, dificuldades, situações adversas que possamos estar vivendo. Se não é assim, ó Deus, nós acreditamos que no nome do Senhor Jesus, o Senhor vai transformar a nossa vida a cada dia, porque a vida do cristão, ela tem essa particularidade porque o mundo nos odeia e por isso vem algumas provas, algumas lutas. E nós que caminhamos, ó Deus, na Tua palavra, caminhamos confiados em Ti. Oramos no nome e pelo amor do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.